E continuando sobre essa questão do posicionamento, desse impacto da identidade, se a identidade move tudo, a identidade faz você agir, decidir, permanecer, é importante você sempre lembrar sobre a questão do posicionamento em relação à identidade. Porque muitas pessoas falam, eu tenho um posicionamento, eu estou posicionado, eu tomei uma decisão. E aí você passa alguns meses, aquela pessoa ela mudou totalmente a opinião dela, ela mudou totalmente ali qual era, né, esse posicionamento tão estabelecido que ela dizia ter, e aquilo ali não era um 100%, aquilo ali era aquele momento, aquilo ali não tinha a ver com a identidade dela. Mas isso daí é possível, as pessoas mudam, claro que as pessoas mudam, mas quando a gente fala sobre identidade, existe uma matriz, existe uma essência, existe uma base, existe um alicerce, que é a tua identidade, e em cima dela o posicionamento que você toma, ele pode variar de acordo com algumas coisas, mas ele não pode ser radical contra a tua identidade, correto? Ele não pode ser radical contra a tua identidade. Muitas pessoas questionam e entra aquelas discussões eternas sobre política, sobre isso, sobre aquilo, e a única coisa que tem a ver com identidade, tem a ver com posicionamento é qualquer coisa que para mim fuja dos meus valores, do que eu enxergo que é verdade, do que eu enxergo que é real, aí eu discordo e pronto. Que isso não venha sobre mim, que isso não venha como algo que eu concorde. Ponto final. O restante, aí já é uma outra questão. Meu posicionamento é A, é B, é C. Se qualquer coisa vai contra os teus valores, as tuas verdades, e o que você já estabeleceu dentro da tua vida, da tua família, do teu trabalho, do teu negócio, como pilares fundamentais, isso faz parte da estrutura da tua identidade. A identidade não é numa única coisa. A identidade não é num único aspecto. A identidade ela é ampla em todas as coisas. Porque a sua identidade ela está sendo refletida em você como parte da sociedade. Então, homem ou mulher. Você como pai, se tem filhos. Você como esposo, se é casado, esposa, mãe, irmão, filho, o que for. Tudo isso faz parte da tua identidade. Tudo isso é um reflexo da sua identidade. Não, minha identidade no trabalho é essa, minha identidade na minha casa é essa, minha identidade com os amigos é outra. Então entender que em alguma delas ali, ou em várias delas, você está não tendo identidade, você está usando, né, como eu falei anteriormente, você não tem como se posicionar, você não tem como decidir, você não tem como permanecer em algumas delas, porque em alguma delas você está somente se fazendo né, tá interpretando o personagem, tá criando aquele modelo, e esse modelo ele não sustenta, esse modelo no momento difícil, no momento onde pode haver uma pressão, a tendência é que a corda estoure sempre nesse ponto mais fraco, e é aquela pessoa que ela poderia criar uma identidade dentro do trabalho, como uma pessoa assim, uma pessoa proativa, uma pessoa carismática, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que era uma pessoa ali que dava atenção aos outros, que tinha empatia, e do nada estoura aquilo ali, a pessoa perde a paciência e ela se torna uma pessoa antipática, impaciente, agressiva, e aí ninguém entende nada, automaticamente as máscaras caem, aquela pessoa é colocada diante do trabalho como uma pessoa que estava interpretando um papel, talvez para ganhar alguma ascensão dentro da empresa, né, na parte da hierarquia dentro da corporação, ela poder subir e ganhar lugares. Isso daí, infelizmente, é uma realidade. As pessoas acabam criando esses personagens para tentar estruturar, mas nós sabemos que nos dias de hoje, quanto ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento mental, tudo que envolve a inteligência emocional, todas as influências externas e a saúde mental, as pessoas hoje ainda mais sofrem pressão, e quando tentam criar uma identidade que não é a dela, que não provém dela, ela não consegue sustentar ainda por menos tempo. Diminuiu, antes as pessoas conseguiam porque a pressão não era, né, tão grande, mas hoje em dia eu acredito que isso daí tem sido cada vez mais rápido descoberto, porque a pressão ela tende a mostrar o que está por trás. Então, diamante ele é desenvolvido sob pressão. Então, para você ter o ouro, é necessário calor. Então, tudo que agita, tudo que pressiona, tudo que tem uma força contra, ou seja ela em calor, ou seja ela em pressão,
ela vai trabalhar para sair o que tem, né, para amolecer e mostrar o que tem internamente. Um exemplo muito claro é se você pegar uma mandioca, uma batata e apertar, você não consegue fazer muita coisa. Agora, se você colocar uma mandioca e uma batata dentro de uma panela de pressão, esperar 30 minutos, pegar as duas e apertar, você esmaga as duas. E é sobre isso. É sobre essa pressão. Na hora que a pressão é apertada, você retira o que tem dentro, você percebe o que tem de essência, você percebe o que faz, qual é a composição daquilo. E a identidade, ela serve muito para isso. No momento de pressão, sai de nós o que nós temos de identidade. É igual a azeitona, ela é prensada para sair o melhor, que é o azeite. Você é prensado, eu sou prensado para sair o nosso melhor. E o nosso melhor, ele fica evidente quando a nossa identidade, nos dias bons e nos dias maus, ela está totalmente compatível com a identidade no momento de pressão. Então, se você é uma pessoa de fé, uma pessoa boa, uma pessoa que acredita que as pessoas podem ser boas, você acredita que Deus está olhando por cada um de nós, se você acredita que a família ela é uma instituição valiosa, uma instituição que pode trazer toda a estrutura para uma nação através da presença de Deus, se você sabe de tudo isso, você crê em tudo isso, isso é nos momentos bons. Nos momentos ruins você tem que fazer o quê? Exatamente a mesma coisa. Você não pode oscilar. Então, se você é o simpático no momento bom, você é o simpático no momento ruim. Eu não estou falando sobre ser bobo, sobre estar ali fazendo algo que não gostaria, mas você não pode, simplesmente porque há pressão, você deixar que saia de você uma essência que é diferente da tua identidade. Porque se isso acontecer, na verdade, sua identidade ainda não está estabelecida. Ela está sendo treinada, ela está sendo desenvolvida. E falando sobre a liberdade verdadeira, né? Não é sobre fazer o que quer. Então essa liberdade verdadeira, igual eu falei agora anteriormente, não é porque é minha identidade, então eu vou fazer só o que eu quero. Eu vou fazer... eu queria fazer direito, mas eu mudei, eu quero fazer... não quero fazer nada, eu quero ficar pintando um quadro e não é sobre isso, não é sobre abandonar tudo, mas é ser você em qualquer situação. Então, se você é um advogado e você tem uma situação assim, você é uma pessoa muito criativa, você vai trazer a criatividade para dentro da advocacia. Se você é um empresário e você é uma pessoa muito comunicativa, você vai trazer a comunicação para dentro do teu negócio. E isso daí em várias áreas. Não é porque você é comunicativo que você tem que ser um palestrante. Você pode também, mas é sobre a sua identidade estar presente em qualquer situação, sem perder, sem mudar, sem transformar e ela ser a tua marca registrada. A identidade vem daqui, certo? Cada um dos nossos, de todos os dedos na ponta aqui, nós temos a marca, literalmente, né? Nossa impressão. E essa impressão, ela não é repetida. Então, é sobre isso que nós temos que trabalhar. É sobre identidade, é sobre, seja o ambiente que for, no momento que for, eu continuo tendo essas mesmas impressões no que eu toco, no que eu faço e no que eu falo. Isso não varia. Se está bem, as minhas impressões são diferentes. Se está mal, as minhas impressões são diferentes. Se está mais ou menos, as minhas impressões... Não. As impressões que aqui estão, elas têm que ser as mesmas, tocando em ambientes bons, ambientes difíceis, desafiadores, ambientes de pacificação, ambientes de guerra, em qualquer ambiente. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração para que isso seja um poder nosso, não que isso seja uma vulnerabilidade. Manter a nossa identidade é uma das maiores liberdades para nós. E as marcas que trazem, para quem não desenvolve a identidade, elas são muito fortes e elas são fáceis de perceber. Então, quais seriam os sinais de fragilidades mais rápidos, assim, que você pega rapidamente a pessoa quanto à identidade? Insegurança muito alta. Então, aquela pessoa, em todos os ambientes, ela está achando que as pessoas estão olhando para ela e medindo se ela vai errar, se vai dar certo, se é isso, se é aquilo. A identidade dela não está estabelecida, a identidade dela ainda está em transformação, ainda está em consolidação, ela está começando a criar ali talvez uma base, mas ainda ela não sabe. Comparação. Então a pessoa fica olhando e fala assim, eu acho que talvez eu deveria fazer aquilo, não, eu acho que eu deveria fazer isso.
eu acho que eu poderia ir por esse lado, acho que eu poderia ir por aquele lado, e aí ela fica buscando diversas alternativas e olhando sempre o palco das pessoas e não entendendo que para chegar naquele palco as pessoas caminharam um longo período. E isso daí também é necessário a gente se atentar. Falta de firmeza, a falta de identidade, ela traz a você uma autoridade muito mediana, você não tem tanta certeza daquilo que você está falando, você não tem tanta convicção daquilo que você está falando. Por quê? Porque você vive aquilo? Não, talvez você pense em viver, ou talvez você não tem tanta certeza se é isso, se não é. Então, é importante você entender. E o último sinal que é muito forte também quanto à falta de identidade é a busca de aprovação. Então, quando você não tem a tua identidade estabelecida, automaticamente em todas as áreas, em tudo que você for fazer, você vai buscar uma aprovação. E você vai tentar trazer uma aprovação. E isso daí já vai se conectar automaticamente num ciclo, que é um ciclo extremamente perigoso, que é a herança da falta de identidade. Isso pode acontecer de que maneira? Pode acontecer por algum acidente ou alguma coisa no percurso onde você perde ou um pai ou uma mãe dentro de uma casa, ou você não teve nem o pai nem a mãe dentro da tua casa, e ali eles, né, nessa ausência você teve que criar uma identidade que ela não foi estabelecida em cima de uma estrutura, vamos dizer assim, completa, com um homem e uma mulher, e ali construído uma identidade clara. Ah, mas Marcelo, tem pessoas que têm identidade muito bem estabelecida e não tiveram. Sim, mas elas têm um desafio muito maior. E tem pessoas que têm o pai e a mãe e ainda mesmo assim não têm identidade. Por quê? Porque o pai e a mãe também não tiveram identidade. E aí nós vamos entrando numa linha muito mais, conectando muito mais gerações, e você vai ver que há vazios na identidade que geram padrões repetidos e vidas copiadas. Do que? Pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, e assim por diante. E isso é muito forte, porque é uma herança da falta de identidade. Então, talvez você pode se questionar e falar assim, nossa, mas como eu não tenho, né, eu me identifiquei em vários pontos aqui, mas eu tenho meu pai e minha mãe, eles estão presentes. Como isso? Bem provável que isso já foi herdado deles. Se você puxar, você tem que entender dos avós. Os avós estavam lá, eles viviam isso, eles tinham essa... Ah, não, então, a história do meu pai era assim, ele não tinha, ele nunca viveu com ninguém, nem o pai nem a mãe, ele foi criado pela avó. Então, essa busca, essas lacunas que ficam vazias, elas trazem uma herança de falta de identidade, que é necessário identificar para saber sobre esse vazio da identidade, entender os padrões que são repetidos e logo depois entender quais áreas da vida você está copiando, que você está vivendo aquilo igual. Isso daí é um destravar muito grande. E quando você constrói, porque o viés contrário seria o quê? Construir uma identidade. Eu estou começando a andar, quais são os passos que vão firmar quem eu sou realmente. Primeiro, clareza de valores, o que eu falei, os valores eles não são negociáveis, eles são inegociáveis. Então meus valores estão claros, eu estabeleci isso e eu não vou andar fora disso. Autenticidade, então você ser autêntico, você se posicionar, você falar, você colocar a tua verdade, respeitando a verdade dos outros, mas não cedendo dentro da tua. Autenticidade é isso, alinhamento interno. Então, eu sei que eu quero isso, eu sei que eu vou para este caminho e eu estou de acordo comigo mesmo. Não assim, isso tudo aqui é preto e daí 2 minutos você olha para o outro lado e fala, não, na verdade acho que isso daqui é azul marinho. Você internamente tem que ser a pessoa mais convicta e mais alinhada com você mesmo. As pessoas de fora podem não ter um alinhamento tão perfeito, tão harmônico igual você tem com você, mas você é a primeira pessoa que necessita ter esse alinhamento e que esse alinhamento seja estabelecido. Não seja um alinhamento da boca para fora, porque como eu falei, quando chegar a pressão, quando for vir aquele momento onde ele vai te apertar, vai te esmagar, ele vai te pressionar para extrair o que você tem de essência, se você não tem um alinhamento interno, automaticamente você cede. E você cedendo, você se torna algo ou alguém que você não conhece, porque você não sabe quem você é. Importante. Quando a pressão chega, se você não tem um alinhamento interno e quando ela te pressiona para extrair o que você tem de dentro, o que você entrega é algo ou alguém que não é você, porque você não sabe quem você é.
Então aquela pessoa fala, nossa, mas ele era tão paciente, do nada ele explodiu. Olha o que ele acabou de fazer. Falta de identidade. Nossa, mas ele era tão simpático, ele ficou com depressão, ele tá lá quieto, ele não fala mais com ninguém. A falta de identidade. E eu não estou falando que falta de identidade, pessoal, é uma coisa que é um problema a pessoa não ter. É necessário construir se você não tem ela clara. É necessário estabelecer, é necessário amadurecer, é necessário consolidar. E é uma coisa cada dia mais bombardeada para que nós não tenhamos essa identidade clara e estabelecida. E algumas perguntas para você se fazer hoje, né? Trazer essa reflexão. Quem define sua identidade hoje? Quem é que define sua identidade hoje? Você consegue responder claramente? Você consegue trazer à luz isso e falar, opa, peraí, quem define minha identidade hoje? Sou eu, mas também tem A, B, C. Um conselho e um direcionamento? Se você está se questionando muito, só tem um lugar que dá para saber a origem, a matriz, o número de série de onde você veio. E esse lugar se chama Bíblia. E quem gerou você, quem criou você, quem desenvolveu você antes mesmo de você nascer, sabe muito bem quem você é e qual é a sua identidade. Então, se você passa por um desafio desse, se você tem um questionamento quanto a esse, você não consegue definir hoje quem é que realmente diz quem você é, leia, busque a Bíblia, busque a palavra, saiba que Deus vai te responder isso muito antes do que você imagina, porque essa dúvida é a primeira resposta que ele já tem para te dar. A primeira resposta que ele tem para te dar vai já tirar essa dúvida de quem define quem você é hoje. Segundo, onde você ainda não vive a sua essência. Então, onde você não vive sua essência? Aonde você não pode ser você? Aonde você precisa usar máscaras? Aonde a tua maquiagem ela tem que ser dupla? Você tem que colocar ali dois personagens, um na hora que entra e um na hora que sai. Aonde é? Aonde a sua essência não pode estar em evidência? E a terceira, qual decisão você tomaria se você soubesse quem realmente você é? Qual seria a decisão? O que você faria? O que você falaria? Com quem você se comunicaria? Qual seria a tua mensagem? Se você pudesse falar com alguém, o que você faria? Se você pudesse falar com as pessoas que você ama, o que você faria por elas? Com que você gastaria a energia, a tua vitalidade, a tua saúde nos próximos anos daqui até o teu último dia de vida? O que você faria? É importante pensar sobre isso, porque a identidade é destino. A identidade é o destino. E a maior riqueza que nós podemos ter e podemos carregar é isso. É ser totalmente inteiro, sabe? Quando fala sobre integridade, também se fala sobre identidade. Integridade é que não existe nenhum fragmento fora daquela identidade. Então aquela identidade, se ela é composta de 6 peças, essa identidade ela está totalmente correlacionada e ela está totalmente encaixada às peças. Então ela é íntegra. Todas as peças estão no mesmo lugar, corretamente encaixadas. Não há fragmentos, não há pedaços desencaixados, não há nada quebrado, nada faltando, nenhuma pecinha fora do lugar. Esse é o ponto. Agora, se você não vive uma identidade, você vive uma coisa fragmentada, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, tem pedaços de plástico, tem de vidro, tem madeira, tem concreto, tem pedra, tem isso. Não. Qual é a minha identidade? A minha identidade traz a integridade. Então, que esses dois elementos eles possam andar juntos, conectados. Porque sem identidade eu não tenho integridade. E a integridade, ela nasce através da identidade. Não espere que você vai encontrar uma pessoa extremamente íntegra sem que ela tenha a identidade dela estabelecida. Por quê? Porque se houver um problema, na hora que for apertada e pressionada, vai sair a essência. Se ela não tem identidade, qual essência sai? Algo ou alguém que não é aquela pessoa, e sim algo que aos olhos ali pode surpreender, pode ser uma surpresa negativa, pode ser uma surpresa
mais do que negativa, mas uma surpresa aterrorizante. Quantas pessoas falaram, nossa, mas aquela pessoa lá era uma pessoa tão boa e olha o que ela fez, de onde ela tirou tudo isso? Ela não tinha identidade. Quando houve uma pressão, na hora que saiu a essência foi colocada, talvez uma coisa que não era ela, mas o que foi entregue foi o que ela estava ali desenvolvendo dentro dela como identidade, mas não algo que vinha dela. Ela não tinha uma integridade, ela tinha alguns fragmentos. Então, que a gente se atente quanto a isso e que esse conteúdo ele possa trazer para você essa reflexão, trazer essa reflexão sobre a sua identidade, trazer essa reflexão sobre como eu posso me colocar mais e como eu coloquei aqui as perguntas, quem que define sua identidade hoje? Se tem alguém que influencia a nossa identidade hoje, para um pouquinho e começa a visualizar se não há uma dependência, se não há um desenho, se não há um destino feito por uma pessoa que não é você, por mais que sejam pessoas que são apaixonadas por você, mãe, pai, irmão, mas entender que aqui, nessas digitais, só existe uma, não é replicada. Nem em Gêmeos ela é replicada. Então, esse destino, para quem tem essas digitais, ele é único. O teu é único. Ele não pode ser desenvolvido, não pode ser construído, nem direcionado por terceiros. Então, você precisa entender quem tem definido hoje a sua identidade, onde ainda você não consegue viver a sua essência. E qual decisão você tomaria se soubesse quem realmente é? Qual seria a decisão? O que você começaria a fazer hoje? Faça essas perguntas, pense sobre isso, porque a riqueza pessoal sem identidade, ela fica extremamente fragmentada. Eu tenho certeza que você quer não só identidade, como também ser uma pessoa com identidade extremamente íntegra, completa e plena. Tá ok? Muito obrigado, que você aproveite esse conteúdo, que você possa extrair o melhor dele, lembrando que tudo isso, na hora da pressão, a tua essência, ela é colocada à prova e mostra realmente quem você é. Nos momentos bons, todo mundo consegue passar, todo mundo talvez possa parecer ser bom, mas o importante é quando a prensa vem, quando há a pressão, aí sim você é forjado.